Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Diz a autoritativa palavra de Deus: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Senhor, Senhor nosso, Deus bendito e santo, na Tua presença, ó Senhor, e pela Tua graça, te rogamos, Deus bendito, Tua direção, Tua condução, Deus, por meio do Teu Espírito, da mensagem, ó Deus, que iremos trazer nesse momento. Que o Senhor nos capacite e, ó Deus, falemos com segurança, com firmeza das verdades, ó Deus, aqui contidas, que apresentam ao Senhor as características dos homens dos últimos dias. Dá que o Teu Espírito, ó Deus, pondo as palavras na nossa boca, nos faça falar com toda clareza, Senhor. Mas nós sabemos que se o Teu Espírito não aplicar essas palavras, ó Deus, não haverá compreensão, porque os homens dos últimos dias, eles não reconhecem, ó Deus, por si só, a sua condição, a sua corrupção, a sua depravação, a sua inclinação para o mal. Nunca se sentem tão maus como outros, ao passo em que, quando o Senhor age por meio do Teu Espírito, nós fazemos como o apóstolo Paulo e dizemos que somos o principal dos pecadores. Então, ó Deus, sem o agir do Teu Espírito, é impossível, ó Deus, entender essas verdades, mas elas são necessárias. Quem não as entende, ó Deus, caminha para a eternidade sem Ti. Esse caminho é o inferno, que nós lemos, onde o fogo é inextinguível. Dá, ó Deus, compreensão da Tua palavra, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado por meio das exortações, da edificação e de salvação, ó Deus, que desejamos para este momento. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão é Discernindo os Últimos Dias. Essa é a segunda parte. Vamos dar continuidade ao sermão que iniciamos na semana anterior. Na primeira parte, nós começamos a entender, começamos a expor e a entender aquilo que Paulo queria dizer quando afirmou que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que seriam esses tempos? Como discernir esses tempos? Esse é o nosso objetivo para trazer para os irmãos, porque muitos eles vão olhar para esses últimos dias e de fato reconhecer que o tempo está difícil, o tempo passa rápido, a luta está muito grande. Hoje em dia é muito difícil educar os filhos, criar os filhos, ter filhos, colocar no mundo. Tem muita gente que diz: eu não vou ter um filho para botar um filho nesse mundo que tão violento, tão difícil. Não era assim na minha época. Meus pais me criaram de forma diferente. Meus pais permitiam a gente brincar com os outros, sair. Já ouvi muitos que moravam, quando criança, nasceram e se criaram aqui na cidade de Elmiro Gouveia, dizer: eu morava no Palmeirão, mas eu vinha a pé pequeno e saía a pé lá do Palmeirão e ia por Campo Grande e não havia problema, não tinha o perigo que nós temos hoje. Nós não temos coragem de deixar nossos filhos menores saírem assim. Então os tempos estão muito difíceis. Mas Paulo, irmão, não está falando simplesmente dessa situação.
Ele não está falando, hoje temos tantas doenças, a gente não sabe nem o nome direito de tanta doença, doenças se confundem. Antes você tinha uma doença, você podia identificar, hoje você não sabe se você tem chikungunya, se você tem zika, se você tem dengue, é tudo a mesma coisa, um sem número de doenças, vírus, chegou agora, essa Covid, a gente não sabe, afetou o corpo, o ser humano, tomamos vacinas, os tempos estão muito difíceis, mas irmãos, não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele também não está falando da instabilidade política que está acontecendo, da guerra geopolítica, dos conflitos, dos interesses geopolíticos no mundo, nem a polaridade que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Claro que tudo isso torna os tempos difíceis, o mundo está globalizado, um conflito que acontece, irmãos, lá na Europa, atinge diretamente a nós, muda o preço do pãozinho, o pão nosso de cada dia, muda o preço do café, por causa de um conflito que está acontecendo ali, entre a Rússia e a Ucrânia, afeta o preço dos fertilizantes que são utilizados aqui no nosso país. Não são, irmãos, essas dificuldades que o apóstolo Paulo está abordando. Apesar de tudo isso ser dificuldade, não estamos negando. O que Paulo está mostrando, irmãos, e que desejamos trazer, é que a dificuldade dos últimos dias nasce sobretudo da corrupção moral e espiritual dos homens. Então nós procuramos mostrar aos irmãos, na exposição passada, primeiro o que são esses últimos dias. Quando Paulo diz últimos dias, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo, irmãos, os dias da dispensação do Evangelho, que iniciaram com a vinda de Cristo e que vão se estender até a sua segunda vinda, que nós não sabemos quando vai ser. Além de vermos, irmãos, o que são os últimos dias, nós vimos também como serão esses últimos dias. E nós aprendemos que a igreja vai viver num ambiente espiritualmente hostil, ela já está vivendo. A hostilidade só vem aumentando, a hostilidade que acontece desde a ascensão de Jesus Cristo, da perseguição. Em todas as épocas, em todas essas eras, a igreja vai passar por essa situação, não só naquilo que estão esperando da grande tribulação, não. E a Escritura, irmãos, nos apresenta um diagnóstico muito diferente daquele que frequentemente encontramos nas explicações humanas. Nas explicações humanas, o problema fundamental do homem está nas estruturas sociais, na conjectura econômica, na situação política. Mas a Bíblia diz, não, o problema fundamental do homem está no coração pecador, no coração corrupto. Cristo disse, é do coração que procedem os maus desígnios, Marcos 7, do 21 ao 23. E o pastor Tiago disse, as guerras, as contendas, as mortes, as invejas, os homicídios, tudo isso vem de dentro de vocês, das paixões que tem dentro de vocês. E Paulo nos traz um alerta. Essa corrupção não vai ficar restrita ao mundo que está fora da igreja. Esse é o alerta. Você pode ficar pensando, isso aqui é dessa porta aqui para lá. De forma alguma. De forma alguma. Haverá homens que conservarão uma aparência de religião, mas permanecerão dominados pelos seus próprios desejos. Nós vimos, irmãos, que quando o homem deixa de amar a Deus, todos os seus outros amores se desordenam. Essa é uma verdade fundamental, ignorada. O homem deve amar em primeiro lugar a Deus, mas quando ele deixa de amar em primeiro lugar a Deus, ele ama primeiro o quê? A si mesmo. Depois de amar a si mesmo, ele ama as coisas. E por fim, ele termina usando as pessoas para alcançar seus próprios objetivos. É justamente esse homem
que Paulo começa agora a descrever, a partir do versículo 2. Paulo vai trazer, irmãos, uma espécie de radiografia espiritual, ultrassom espiritual dos homens nos últimos dias. E veremos, irmãos, que essa corrupção se manifesta em diferentes direções. Primeiro, eu vou mostrar para os irmãos que ela vai se dar no trato do homem para consigo mesmo. Depois, no trato do homem para com seu próximo, mas também no trato do homem para com Deus. É isso que vamos continuar examinando nessa segunda parte. E vamos continuar com aquela pergunta: como discernir os últimos dias? Como? A terceira lição da série: entendendo como vai agir o homem. Nós precisamos entender como vai agir esse homem. E ele vai agir nessas três dimensões, nesses três aspectos: para consigo, para com o próximo, para com Deus. Vou trazer isso para os irmãos. Nesta oportunidade, eu vou trazer no trato do homem para consigo mesmo. Mas antes de expor isso, eu quero mostrar aos irmãos que nos últimos dias vai haver um repúdio geral à lei de Deus, vai haver um repúdio à decência e vai haver um repúdio à afeição natural. Todas essas questões, irmãos, estão todas interligadas. Você tem um complexo, mas a palavra de Deus quer que você enxergue exatamente isso, que você entenda, que você compreenda que todas essas coisas que se manifestam, todos esses problemas, eles estão interligados. Eles não são só por causa, é a condição social das pessoas, é isso, é a exploração, essa situação, a pessoa se tornou assim, egoísta, porque os mais ricos exploram os mais pobres. Então surge assim, olha, observe que vai surgir assim, esse egoísmo, essa revolta, essa rebeldia, e essa coisa vai redundar na violência em casa, do homem para com a mulher, para com os filhos, o alcoolismo. Não, irmãos, não. O homem começou a abandonar Deus, a sua lei. Consequentemente, o seu coração vai se tornando cada vez mais corrupto. Cada vez mais, ele já nasce assim. Então nós precisamos interpretar o mundo, a sociedade, à luz da palavra de Deus. E é isso que ela está dizendo. E Paulo está dizendo: Timóteo, aprende a discernir os últimos dias. Igreja dos dias de hoje, discirna os últimos dias. Enxergue que nesses dias tudo isso está acontecendo porque os homens repudiaram a lei de Deus, abandonaram a Deus. Essa é a razão principal. Por isso que Paulo, irmãos, vai agora explicar porque os últimos dias serão tempos difíceis. Ele disse que iam ser tempos difíceis, não foi? Vamos voltar aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele vai mostrar por quê. Pois os homens serão. Ele vai explicar. Então, não vão ser tempos difíceis por causa dessas guerras. Olha, está vendo o que está acontecendo? Se não fossem os Estados Unidos entrando em guerra com o Irã, essa situação não estava desse jeito. Engana-se, irmãos. Quem pensa desse jeito, quem faz a leitura conta disso. Engana-se. Não é por causa de guerra, de crise econômica, de doença, de instabilidade política. O homem está cada vez mais profundamente entregue ao pecado. Paulo não está apresentando aqui uma lista de pecados isolados, está descrevendo uma desordem geral da vida humana. O homem passa a rejeitar aquilo que Deus estabeleceu como bom, santo, justo e natural. Então isso é uma espécie de rejeição à lei de Deus. Estão rejeitando o padrão que Deus deixou para o homem viver, o padrão moral, o padrão ético estabelecido pelo próprio Criador. Ele diz: não quero a lei de Deus. Para que eu quero essa lei? Essa lei estabelece limites. Essa lei fica dizendo o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eu decido o que é certo e o que é errado. É isso que os homens dos últimos dias estão dizendo.
Eu decido. A autoridade moral não pertence a Deus, pertence a mim mesmo. E aí, irmãos, quando uma cultura começa a considerar normal aquilo que Deus condena, nós temos uma manifestação dessa rebelião. E olha que essa rebelião agora está cada vez mais generalizada. Sempre existiu, mas observem, ela está generalizada, ela está globalizada. O terreno está preparado, irmãos, para isso. Os irmãos conseguem enxergar. Antes, as atitudes isoladas de determinados grupos, de determinada sociedade, demoravam para chegar. Tinha as barreiras do transporte, tinha a barreira da comunicação. Hoje estamos interligados, irmãos. Hoje qualquer um se comunica com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Esse é o cenário, irmãos, está perfeito para essa rebelião generalizada. Então, quando tem-se um costume, uma coisa em determinado local, que as pessoas tomam conhecimento, rapidamente faz o quê? Compartilha, manda e sai espalhando. Então nós vemos isso, determinados costumes, com relação, por exemplo, à sexualidade, completamente desvinculada da ordem criada por Deus. Ela se espalha, esses costumes, essas práticas. O homem, irmãos, está repudiando a lei de Deus de qualquer maneira. Não tem mais temor, não tem mais o mínimo, irmãos, de compaixão. Nós vemos isso na banalização do aborto, na eliminação da vida humana ainda no ventre, com métodos altamente cruéis, bárbaros. As pessoas agora defendem o uso recreativo das drogas como simples questão de liberdade individual, ignorando completamente os danos à pessoa, à família, à sociedade. Normalização de relações sexuais fora do casamento. Isso aí é normal, isso é um tabu que já foi quebrado. Isso é tabu, chama de tabu. Isso era um costume, mas isso não existe mais não. Isso era uma norma que foi estabelecida aí uns tempos atrás, no tempo da minha bisavó. Não cabe mais nos dias de hoje isso não. Pornografia transformada em entretenimento. Soubemos recentemente que tem time de futebol sendo patrocinado por empresa que explora a pornografia. Não tem mais vergonha de estampar no uniforme. Possivelmente está dizendo, se paga bem que mal tem, né? Relativização da fidelidade conjugal, relacionamento aberto, facilidade e normalização do divórcio. Está muito fácil na transformação da identidade pessoal em algo que cada indivíduo pode definir independentemente da realidade criada por Deus. Então algumas pessoas dizem, hoje minha identidade é masculina, amanhã é feminina, mas depois pode ser simplesmente não binária, ou seja, não é uma coisa nem outra, e é fluido, seu gênero fluido. Possivelmente vocês já se depararam com isso, quando preencher algum formulário e você escolher agora entre, ele não pergunta mais no formulário qual é o seu sexo, ele pergunta qual é o seu gênero, aí bota assim uma lista que a pessoa tem que ir para o computador para descobrir o que é que significa aquilo dali. Cis, trans, cisgênero, transgênero. Deus só criou, irmãos, macho e fêmea. É claro, irmãos, que todos esses pecados já existiram. O que Paulo está descrevendo aqui é que progressivamente o homem perdeu a vergonha de chamar de bom aquilo que Deus chama de pecado. Não tem mais vergonha, não tem mais problema. E diz que a ordem moral de Deus, ela é opressiva, ela oprime a pessoa, ela não permite que a pessoa possa expressar a sua identidade. E tem um repúdio também à decência, né, irmãos, nos dias de hoje. Perdeu-se progressivamente aquilo que a sociedade tradicionalmente conhecia como algo decente. É vergonhoso, irmãos. Hoje você
vai numa lanchonete, num restaurante, você escuta música com linguagem sexual explícita, coisa que antigamente você não escutava nem em barzinho, nem em bar de esquina, pega bebo, que a gente chama, entendeu? Você escuta isso, o pessoal bota nas lanchonetes, pizzaria, irmãos. Eu já pedi para trocar música em pizzaria. Fui com a família, só por favor, troca essa música. Repúdio à decência. O pessoal não tem mais vergonha. Expor o corpo. Oh. Deixa eu esclarecer uma coisa, irmãos. Preste bem atenção. É um tema cada vez, é sempre difícil. E nos tempos de hoje é mais difícil ainda. Quando Adão e Eva pecaram, irmãos, eles se sentiram nus, né? Porque eles antes estavam, mas não tinha problema nenhum. E aí o que aconteceu? Eles deram um jeito, né? Então o que é que eles fizeram? Pegaram umas árvores assim, umas folhas e botaram assim fizeram uma tanguinha para o homem, para a mulher, sabe? E um sutiã improvisado para a mulher. Aí Deus olhou e disse: rapaz, isso aí não serve não. Deus matou um animal, irmãos, e fez vestes. Mas sabe como eram as vestes? Eles cobriam, essas vestes, irmão, cobriam o corpo. Cobriam o corpo. Eram vestes compridas. Para a gente refletir. Hoje o pessoal não tem constrangimento. Irmãos, hoje o pessoal está mutilando seu próprio corpo. Mutilando o corpo. Hoje as pessoas estão transformando seu corpo numa coisa horrível, se descaracterizando, irmãos, botando adereço no corpo como piercings, todo canto, negócio, irmãos, não é natural aquilo, irmão, não é natural. Tem uns que botam uns alargadores de orelha, irmãos, é uma coisa assim horrível, o corpo todo marcado de tatuagem, uma coisa horrível. Meu corpo, minhas regras. Repúdio, irmãos, ao padrão de Deus, repúdio à lei de Deus, repúdio à afeição natural. Há uma quebra nas relações que deveriam ser naturalmente marcadas por amor, respeito, gratidão, reconhecimento, por exemplo, dos filhos para com os pais. Hoje, não. Hoje, a nossa sociedade, ela leva os filhos a se rebelarem contra os pais, a rebelarem-se. Os pais não têm mais cuidado nem responsabilidade com os filhos, não tem mais. Está dando graças a Deus hoje. O menino nasce e diz: graças a Deus tem creche. Aí bota o menino na creche. Quando o menino chega na idade da escola, diz: graças a Deus tem escola. Aí bota o menino na escola. Aí diz: graças a Deus hoje tem escola integral. Bota o menino de manhã na escola, pega no final da tarde. Está dando graças a Deus. Família, irmãos, perdendo, se descaracterizando. Família, não. Família é qualquer ajuntamento. Pessoas ali. O que importa é a consideração, né? O amor. O amor. Conceito de amor também está completamente contrário das Escrituras. Então, irmãos, é um repúdio, uma afeição natural, sabe? Hoje em dia a pessoa passa a perguntar: o que as pessoas devem fazer por mim? Ela fica esperando os outros fazer por você. Hoje está assim: os outros devem a você. Ele não fica perguntando: como posso servir ao próximo? Como eu posso servir ao outro, amar o outro, fazer alguma coisa pelo outro? Não. Hoje em dia, o que é que você está fazendo por mim? E isso nos leva, irmãos, àquela questão que nós falamos nesse sermão e iniciamos no sermão passado. Quando o homem deixa de amar a Deus em primeiro lugar, seus outros amores ficam desordenados. Ele passa a amar a si mesmo, ele ama os prazeres, ama o dinheiro, e as pessoas, ele usa as pessoas para poder satisfazer os seus desejos. Então, irmãos, aqui está o cerne da miséria humana. Qual é? O homem no centro. Toda vez que você observar qualquer atitude, qualquer regra, qualquer lei, qualquer coisa, que você observar que é o ser humano que está ali como referência, pode saber, vai dar ruim.
Agora, quando eu observar que ali tem um princípio bíblico, tem algo que tem respaldo na palavra de Deus, na lei de Deus, aí, isso aí vai dar certo. Isso sempre fez parte da história humana, sempre. Com 1600 e poucos anos de início da história da humanidade, Deus destruiu tudo. A questão é que nos últimos dias nós temos uma intensificação, nós temos uma normalização, uma aprovação pública da impiedade, inclusive por pessoas que conservam alguma aparência religiosa. Eu não tenho como não falar do dia do Senhor, né? Até algum tempo atrás, irmãos, não é muito tempo, quando eu era criança, adolescente, você saía no domingo, era difícil ver alguma coisa aberta, irmãos. Era uma maior dificuldade. Se faltasse alguma coisa no domingo, você para encontrar era difícil. Você tinha sempre o gás, e na minha época você comprava o gás no posto de combustível, era onde normalmente tinha gás. Os irmãos mais experientes devem lembrar. Domingo hoje é domingo, é o meu dia de lazer, meu dia de consumo, meu dia de viagem, meu dia de entretenimento, meu dia de fazer aquilo que eu não consegui fazer na semana, o extra. Domingo é o extra. É assim. É a cultura, irmãos, desprezando completamente a ideia de que Deus tem direito sobre o nosso tempo. Não, o tempo é meu. É Deus? Não. É meu, eu faço dele o que eu quiser. Entende, irmãos, essa concepção de autonomia, de uso do tempo, dos recursos, do corpo. É isso que Paulo está dizendo, nos alertando do como serão os últimos dias, como será o homem nos últimos dias, como ele vive, como ele age. E aí ele vem com a descrição. Vamos ao versículo 2. E começa. Como é que o homem vai agir nos últimos dias? Primeiro, no trato para consigo mesmo. Eles serão egoístas, pois os homens serão egoístas. Para entender melhor o que significa ser egoísta, vamos ver o sentido da palavra aqui usada no original. Ela pode ser traduzida como: o egoísta é aquele que ama a si mesmo, aquele que está sempre atento, muito atento, bem atento aos seus próprios interesses. Ele não é aquele que ama o próximo como a si mesmo, não. Ele ama a si mesmo. Ele ama ao seu bem-estar em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar. Esse é o homem dos últimos dias. Há muitos anos atrás, quando eu comecei minha carreira trabalhando fora, no trabalho formal, no meu ambiente de trabalho, eu escutei um dos meus chefes dizer assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Ele disse isso, irmão, na frente da gente. Isso caracteriza o homem dos últimos dias. Então a pessoa torna o desejo, a sua vontade, o centro da sua vida. E o que é isso, irmãos? Isso é idolatria. Ele em primeiro lugar, ele no centro. Agora, infelizmente há cristãos que tentam conciliar isso. Conciliar o quê? A inclinação do seu coração de estar no centro com a devoção a Deus e ao próximo. Ele nunca vai conseguir, porque não vai conseguir pagar o preço de servir a Deus verdadeiramente. Porque Deus, irmãos, procura corações totalmente dele. Segundo Crônicas 16:9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não, se parte do seu coração é seu, é de outrem ou de qualquer outra coisa, não, o Senhor adora a Deus, mas eu tenho que atender aqui, rapaz, ao meu filho, minha filhinha, meu pai, minha mãe. Se eu observar aqui o que tem na lei de Deus, rapaz, vai dar um problema com meu pai, com minha mãe. Eu posso. Os olhos de Deus estão passando por toda a terra. Seu coração está dividido. Titio, titia, minha vovó pesa mais do que vovô, viu? Pode ter certeza.
vovó, alguns chamam de vozinha, minha vozinha, ela me pede, rapaz, umas coisas e eu sei que não está de acordo com a vontade dele, mas como é que eu vou contrariar a minha vozinha, 85 anos de idade, 90 anos de idade, como é que eu vou fazer um negócio desse? O coração dela não vai aguentar. Os seus olhos, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra para verificar aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, além de serem egoístas, nós temos também outra característica aqui trazida por Paulo. Os homens serão, isso no trato para consigo mesmo, viu, irmãos? Nós temos aqui características para tudo. Mas no trato para consigo mesmo, nós temos aqui jactanciosos. Paulo diz no versículo 2: os homens serão egoístas, depois avarentos, depois jactanciosos. O que é isso? A palavra jactancioso significa pretensioso, ostentador. Quando eu era criança, irmãos, a gente chamava isso lá na Paraíba de pabuloso. Não sei se tem essas expressões por aqui. Que é outras palavras, um fanfarrão, pessoa que se apresenta, que diz ter certas qualidades, certas virtudes que ele não tem. E, irmãos, o que melhor do que as redes sociais para denunciar isso dos homens dos últimos dias, irmãos? Essa característica do ser humano. As pessoas posam como mais felizes, mais ricas, mais bem-sucedidas, mais sábias, mais bonitas do que na verdade são. Jactanciosos. Mas no trato para consigo mesmas, Paulo também diz que elas serão arrogantes. Arrogante é o que olha de cima para baixo. Por que ele olha de cima para baixo? Porque ele se coloca acima dos outros. Ele sobrevaloriza a si mesmo, seus meios, seus métodos, sua presença, sua conquista, seu eu. Ele chega assim, que o pessoal fala nos dias de hoje, arrasou, chegou arrasando, chegou chegando. Arrogante, irmãos. Chega por cima, ostentando. É claro que quando você faz isso, você está nutrindo também um certo desprezo pelos demais, né? Você está se achando. Irmãos, recentemente foi divulgado abre aspas, diário, fecha aspas, de um médico americano que registrou as impressões dele para consigo mesmo durante um período aí que nós passamos da pandemia. E ele escreveu algo assim: a situação com minha fama nacional e internacional é explosiva e realmente inimaginável. Não é hipérbole dizer que hoje sou a pessoa mais famosa e comentada do país. Não sei se os irmãos viram isso. Depois procura, o indivíduo se chama Anthony Fauci, médico americano. Não é hipérbole dizer que hoje eu sou a pessoa mais famosa e comentada do país. Sabe o que o apóstolo Pedro exorta a respeito disso? Ele diz assim em 1 de Pedro 5,5: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. No trato para consigo mesmo, a pessoa se sente lá em cima. Ele se sente, entende? Isso, claro, vai refletir no outro, mas ele se sente. O médico se sentia, eu sou a pessoa, não é demais dizer, hoje eu sou a pessoa mais importante desse país. E que país era? Simplesmente o país mais rico, mais influente do mundo. Já imaginou eu ser a pessoa mais falada do país, mais influente do mundo? Ele se sentindo para consigo mesmo, como se estivesse olhando no espelho e dizendo: espelho, espelho meu, tem alguém mais importante nesse país do que eu? E a cultura dos nossos dias, irmãos, ela incentiva isso. Ela incentiva isso. Você se sentir. Porventura, irmão, já
nunca ouviu ou não tem ouvido recentemente a palavra empoderar-se? É o que mais se fala nos dias de hoje. Você tem que se empoderar, especialmente as mulheres, coitadas. Procure, minha querida, na Bíblia, se você vê essa palavra aí, se tem essa recomendação para você, ou para qualquer um da gente, empoderar-se. Por último, irmãos, no trato para consigo mesmo, nós queremos mostrar aos irmãos aquilo que está no versículo 3. Versículo 3 diz: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: não dominar a si mesmo é ser escravo de si mesmo. Parece estranho, porque normalmente alguém é sempre escravo de outrem, né? Ou é escravo do vício, por exemplo, escravo das drogas, escravo da bebida. Mas você tem como ser escravo de si mesmo? Tem, eu vou mostrar para os irmãos. Sabe por quê? Porque todos nós temos desejos, vontades, coisas comuns da nossa natureza pecaminosa, porque nós nascemos em pecado, nós somos inclinados para o mal, e consequentemente nossos desejos caminham sempre nessa direção, não é em outra direção, é nessa direção. Por isso que para o homem natural, o homem que não tem Deus, o homem que não tem o Espírito Santo habitando nele, satisfazer suas vontades é a coisa mais comum, compreensível, natural. Entretanto, não sabe ele que isso significa o quê? Escravidão. É não ter controle, domínio de si mesmo, em especial o domínio do pecado. Porque no fim das contas, sempre o pecado vai prevalecer, sempre vai vencer a batalha entre o desejar e o efetivamente fazer, quando o fazer é contrário à lei de Deus. Por isso que o verbo que deriva da palavra no original significa controlar, ter poder sobre algo. Paulo está dizendo, sabe o quê? Que o caminho inevitável do homem nos últimos dias é a ruína. Por quê? Porque ele não tem controle sobre seus desejos, sobre seus impulsos, sobre suas paixões. Agora eu quero trazer um alerta para os irmãos, porque é muito fácil olhar para tudo isso e pensar que Paulo está descrevendo o homem mundano moderno. É isso aí, ponto final. Ele está? Sim, está, mas não está somente fazendo isso. Lembre-se, Paulo está escrevendo para Timóteo, está escrevendo para a igreja. Então a pergunta que a igreja deve fazer não é como estão somente os homens nos últimos dias, e sim perguntar como está o meu coração vivendo nos últimos dias. Será que o egoísmo descrito por Paulo também não está aparecendo em mim? Será que nas minhas decisões a primeira pergunta é: o que é melhor para mim? Porque o correto seria: o que glorifica a Deus? Nas minhas decisões, o que vai servir ao reino de Deus? Nas minhas decisões, o que é que vai afetar o meu próximo? Vai trazer benefício ou vai trazer malefício? Será que dentro de casa quero que todos se adaptem às minhas vontades? Será que no casamento eu não penso primeiro nos meus direitos, para depois eu pensar bem distante dos meus deveres? E na igreja, será que eu não estou pensando o que é que a igreja está fazendo por mim, em vez de como eu posso servir ao corpo de Cristo? Ouça bem, meus irmãos, o egoísmo não precisa aparecer em grandes atos de maldade, que a gente diz assim: é egoísta, pegou só para você as coisas e pronto, e não deixou nada para ninguém. Você diz: eita, aí é muito egoísta. Não é só assim não. Pode aparecer em pequenas decisões cotidianas, em que o eu sempre fica em primeiro lugar. Então eu quero concluir, irmãos, com algumas aplicações finais. Primeiro, a gente tem que combater esse eu. Nós temos que combater o primeiro eu. E isso, irmãos, é uma batalha mesmo, viu? E eu vou dizer,
O pessoal só chama batalha espiritual aquilo que ele entende assim, não. É o inimigo, as hostes do inferno lutando contra o reino de Deus. Aí chama só de batalha espiritual isso aí. Satanás puxando de um lado e Jesus Cristo com os seus servos puxando de outro, para ver quem vence esse cabo de guerra. Isso os irmãos sabem que não existe, mas batalha espiritual, o pessoal fica falando disso. Esqueça. Eu vou mostrar uma batalha espiritual que normalmente o pessoal não enxerga, mas está na Escritura. Quando você for ler Gálatas 5,17, diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Isso é uma batalha. É espiritual, porque se os irmãos forem ver aí, o Espírito aí está de letra maiúscula, viu? É o Espírito Santo. Então, combater o eu é a carne querendo prevalecer, e ele está brigando contra o Espírito, porque são opostos entre si, disse o apóstolo Paulo em Gálatas, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então tem o que? Tem guerra, tem luta, e você tem que lutar. Veja, egoísmo não é só uma característica desagradável da personalidade humana. Egoísmo é uma forma de idolatria. Você está achando assim, não, é só a visão humana, vai dizer só, não, isso é um traço da personalidade, né? Eita, a Bíblia chama isso de pecado, meu querido. Pecado idólatra. Você está sendo idólatra. Ai, pastor, não tem um ídolo em casa. Tem, você tem. Tem no coração. Quando eu coloco minha vontade acima da vontade de Deus, o que é que eu estou dizendo? Na prática, aqui o Deus sou eu. Eu vou governar minha vida. O cristão, irmão, tem que lutar e dizer: não sou de mim mesmo, não a minha vontade, mas a tua. O cristão tem que lembrar: fui comprado por Cristo, o preço custou o seu sangue, não pertence a mim mesmo. Por que é que eu estou definindo as coisas na minha vida? Se eu não pertenço a mim. O bom combatente precisa retirar o eu do trono. Paulo diz lá em Gálatas 2,20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não. Então a vida cristã é uma guerra. A carne milita contra o Espírito. Eu quero também dizer para os irmãos que a gente tem que ter cuidado com a necessidade de sempre parecer melhor do que somos. A necessidade de parecer que nós somos melhor do que somos. Não tem como eu não lembrar, irmãos. A gente teve uma situação ontem à noite, conversando aqui fora, sabe? Já, né, no final da tarde, início da noite, uma pessoa disse que teve uma situação no trânsito e tal. Aí ele disse para o outro: olha, não tire isso como sendo eu, porque eu não sou desse jeito não, viu? Coitado, ele é desse jeito, ele não sabe. Ele se assustou quando apareceu o verdadeiro eu dele. Não é interessante? Ele se assustou. E nós mostramos isso. Olha, isso é a graça comum. Olha, irmão, a gente não tem necessidade de parecer melhor do que nós somos. Tem que ter cuidado com isso. As pessoas hoje em dia ficam construindo uma imagem cuidadosamente de si mesmo, sabe? Nós citamos isso, irmão, nas redes sociais, no convívio, sabe? Mas o cristão não foi chamado para construir essa imagem da perfeição. Ele foi chamado para andar na verdade, sabe? Quando ele errar, dizer: me perdoe, meu Deus do céu. Pede perdão, sabe? Nós temos que estar mais preocupados em sermos santos do que parecermos santos. Entende a diferença? A gente tem que ter cuidado, irmãos, porque, olha, a gente pode ter uma linguagem reformada, uma boa doutrina, conhecimento bíblico, aparência de piedade, e mesmo assim ficar alimentando orgulho no coração. É possível você defender a doutrina da graça com um coração que não demonstra graça. É possível você conhecer a doutrina da soberania de Deus e ser arrogante. É possível conhecer a doutrina da depravação humana e não perceber a própria depravação. É possível você falar da necessidade de ser humilde e não querer ser corrigido. Outra coisa, irmãos, já estamos concluindo: não confunda liberdade com ausência de domínio próprio.
quero lhe fazer atentar para uma das características mais importantes dos homens dos últimos dias, que é sem domínio de si. Por quê? Porque o mundo está dizendo hoje: se você tem vontade, faça, siga seus sentimentos, ouça seu coração. Se isso faz você feliz, ninguém tem o direito de impedir não sua felicidade. Essa é a linguagem do dia de hoje. Mas Paulo diz que esse caminho não conduz à liberdade, conduz à escravidão. Quem não consegue dizer não aos próprios desejos não é livre, é escravo deles. Uma pessoa que não consegue controlar sua ira é escravo da ira. Quem não consegue controlar seus olhos é escravo dele. Quem não consegue controlar seus desejos sexuais é escravo dele. Quem não consegue controlar a língua é escravo da língua. Quem não consegue controlar seus gastos é escravo dele, é pródigo. Quem não consegue controlar seus apetites torna-se escravo deles. Então o mundo diz aí: não, eu faço aquilo que eu desejar, que eu quero fazer, eu sou uma pessoa livre. Na verdade ele é um escravo. Então veja, o mundo, irmão, sempre vai na direção oposta da palavra de Deus. Por fim, eu quero dizer que o cristão precisa lutar contra isso diariamente. A luta é constante. Por isso que nós estamos querendo mostrar aos irmãos e sempre trazendo a linguagem do bom combatente, porque é uma luta. Todos nós somos tentados pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo desejo de ser reconhecido. Todos nós podemos perder o domínio próprio. A questão, irmãos, é que não devemos vacilar para não sermos escravos dessas coisas. A luta é constante. E o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5:23, é domínio próprio. Quando o bom combatente de Cristo, ele se depara com algum desses pecados, ele não diz assim: eu sou assim mesmo e pronto. Ele não diz isso não. Ele diz: eu preciso mortificar esse pecado. Ele não diz: esse é meu temperamento, esse é meu jeito. Ele diz: não, esse eu preciso submeter meu temperamento à palavra de Deus. Ele não justifica dizendo: rapaz, eu não consigo não controlar isso, eu não consigo, isso é mais forte do que eu, isso é mais forte do que ele. Diz isso não. Ele corre para os pés de Cristo: dá-me força, Senhor, porque eu sei que na tua força eu consigo, na minha não. Se eu depender da tua graça, eu consigo, mas do meu esforço não. Pergunta crucial vai ser, irmãos: quem está no centro da nossa vida? Se é o eu vou querer meus interesses, meu reconhecimento, meu prazer, minha vontade. Eu vou querer controlar a minha vida. Mas se Deus está no centro, eu vou querer glorificá-lo, eu vou querer obedecê-lo, eu vou querer servi-lo, eu vou querer amá-lo, eu vou negar a mim mesmo, eu vou submeter meus desejos, meus planos à sua palavra. É por isso que Deuteronômio, irmão, 6,5 continua sendo tão importante. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus não quer parte do coração, irmãos. Deus quer o coração inteiro. Os olhos de Deus estão sobre a terra, procurando aqueles que têm um coração totalmente dele. E eu quero concluir dizendo aos irmãos que Paulo vai aprofundando esse diagnóstico. Ele agora mostrou, e nós procuramos mostrar para os irmãos, o homem voltado para si mesmo, egoísta, jactancioso, arrogante, sem domínio próprio. Mas esse coração não fica fechado dentro do próprio indivíduo. Pecado que domina o coração aparece na maneira como tratamos as outras pessoas. Por isso, no próximo sermão, desejamos mostrar aos irmãos como esse mesmo homem se comporta no trato com o próximo. Quando o homem se coloca no centro, ele vai ter dificuldade para amar, para respeitar, para perdoar, para fazer o bem, sem querer nada em troca, para conviver em paz. A corrupção do coração, ela acaba inevitavelmente aparecendo nos nossos relacionamentos.
E o nosso desejo, irmãos, é que Deus nos ajude como bons combatentes a discernir os últimos dias, a identificar como nós estamos lidando, conosco mesmo. Estamos apresentando essas características, essa arrogância, esse egoísmo, essa falta de controle. Se está aparecendo, devemos lutar, irmãos, fortemente, perseverar na luta, porque só assim a gente vai glorificar o nome do Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.